voltamos aqui com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio, sempre trazendo aí as novidades, né? O que a gente tem aí no mercado, quem são os empreendedores, as empresas, as escolas e uma série de coisas aqui. O Resenha aborda tudo isso. E falando em artes marciais, né? A gente já teve aqui alguns convidados de vários ramos aí das artes marciais, sempre falando aí, né, dessa busca maior, desse crescimento que teve, inclusive pelos cuidados aí, as pessoas procurando mais cuidar da saúde e fazer alguma atividade física, e a arte marcial vem se encaixando muito bem nisso. E para isso, nós trouxemos aqui o Luiz De Luca, da DL Jiu-Jitsu. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, eu com você. Tudo jóia. Luiz, conta pra gente como é que é essa questão do jiu-jitsu. Assim, vamos falar um pouco também da DL Jiu-Jitsu, mas eu queria entender, assim, como que funciona entrar no jiu-jitsu, porque o jiu-jitsu é uma arte marcial antiga, né, Sim. milenar aí, mas no Brasil ela é relativamente nova, digamos assim, né? Começou a ter uma procura maior agora, um crescimento maior agora. Como que foi para você entrar no jiu-jitsu? Por que você escolheu o jiu-jitsu? Isso aí que é interessante. Boa. A minha escolha pelo jiu-jitsu foi meio por acaso. Eu sempre fui muito fissurado por atividade física, assim. Atividade física é algo que sempre esteve presente na minha vida, acho que desde a minha infância. Talvez porque eu seja uma pessoa extremamente hiperativa e era uma solução para os meus pais me colocar para fazer atividade física, porque daí eu cansava e acabava conseguindo dormir e deixando eles um pouquinho em paz. O que acontece é que em algum momento eu me machuquei e não podia fazer as atividades físicas que eu sempre gostei de fazer. Eu morava muito perto de uma academia de jiu-jitsu, que não era só uma academia de jiu-jitsu, é uma grande academia. E o dono da academia era o mestre do jiu-jitsu daquela academia também. Ele sempre tentou me levar e eu nunca quis fazer. Porque eu, assim como uma grande parcela da população, tinha um preconceito gigante com jiu-jitsu. Nunca quis fazer. Só que eu tava machucado e não tinha muita opção. Ele falou, vem fazer jiu-jitsu, que você consegue fazer jiu-jitsu mesmo machucado. E não era algo natural na minha cabeça pensar que eu ia fazer uma atividade física extremamente cansativa, mesmo machucado. Mas funcionou e faz 10 anos. E hoje eu vivo disso, minha família, cara, vive dentro da academia e de lá pra cá eu não sei mais o que é viver sem jiu-jitsu, assim. Eu devia ter acreditado nele antes, talvez. Não, engraçado que todas as pessoas que eu conversei do jiu-jitsu falam a mesma coisa, que depois que entraram no jiu-jitsu, teve uma mudança, assim, de filosofia, de enxergar as coisas e não conseguiu mais sair. E o que você falou, que é muito pertinente, essa questão do preconceito, né? Porque o jiu-jitsu, ele teve essas fases, mas essa questão do preconceito, ela travou o jiu-jitsu muito tempo. Com Daquela certeza. coisa da imagem de que a pessoa ia fazer jiu-jitsu porque queria brigar, né? Que era o bad boy e tal. E como que foi isso, assim? Como que começou a quebrar esse preconceito? Teve um momento onde passou a quebrar isso? Ou ainda tem, mas de uma forma mais velada também? Não, eu acho que ainda tem, eu de vez em quando ainda passo por isso. Às vezes, quando eu tô em eventos, sei lá, da escola das meninas, ou quando eu tô em eventos com a minha mulher, que não é do jiu-jitsu, apesar de praticar jiu-jitsu, às vezes ainda acontece e aí, o que você faz pra viver? Eu falo, pô, eu sou professor de jiu-jitsu. Não, legal, e pra viver? Às vezes ainda acontece isso, sabe? As pessoas não entendem que isso é um mercado gigantesco, que isso é uma profissão e que isso gera renda. Então, esse preconceito ainda existe, eu ainda Mas esse passo por isso. preconceito sobre ser professor de jiu-jitsu acontece, eu acho que com toda a arte marcial. Com Com a certeza. arte marcial, com a música, com a dança. É, Porque o pessoal olha, assim, esporte e arte como se fosse hobby. Não pode ser né? Você não pode viver daquilo. sim, E é maravilhoso quando você vive daquilo que você gosta de fazer, com certeza. né? Não, e se você for parar pra pensar, quando a gente fala do mercado de saúde, não tô falando de arte marcial, tô falando de saúde. Quando a gente fala de saúde, eu sou o começo de uma corda que termina no hospital. Se o cara praticar atividade física, ele vai ir menos pro hospital. Sim, Então, sim. qual que é a diferença? Obviamente, né? Cara, anos de formação e por aí vai, mas qual que é a diferença de um cara que ajuda as pessoas a cuidar da saúde com jiu-jitsu e uma nutricionista que ajuda o cara a cuidar da saúde com alimentação? Por que o meu não é profissão e o dela é, sabe? É. Mas isso é relativamente fácil de lidar, com algumas brincadeirinhas, sempre acaba ficando fácil. Mas eu acho que o jiu-jitsu teve algumas transformações que dependeram de algumas pessoas. Você pega
Cara, eu sou formado por uma escola de jiu-jitsu que chama Aliança, que talvez seja a maior escola de jiu-jitsu do mundo. E um dos fundadores da Aliança, na real, todos os fundadores da Aliança transformaram aquilo num negócio que faz o jiu-jitsu ser visto hoje como um negócio. É inegável, não só a Aliança, né? Mas a Aliança Gracie Barra, outras equipes, transformaram o jiu-jitsu num grande business. Você pega hoje o jiu-jitsu, tem uma fatia da economia separada para o jiu-jitsu, coisa que era impensável nos anos 90, quando isso era só uma grande briga. Então deixou de ser e virou uma grande fatia do mercado. Talvez esse seja o game changer aí, né? Tipo, a virada de chave, né? Tenha sido essa galera começar a profissionalizar isso. Fala, meu, se os caras profissionalizaram o basquete, se os caras profissionalizaram o futebol americano, se os caras profissionalizaram o futebol, por que a gente não pode fazer o mesmo com o jiu-jitsu? Ainda bem que eu tô no comecinho, né? Então, consigo construir essa história junto com os caras, tá começando. Tá começando a construção mesmo, porque você falou da Gracie e tal, a gente falava de jiu-jitsu e você pensava logo na família Gracie, porque eles tinham esse destaque aí, né? Por exemplo, midiático e tudo. Enfim, mas agora você vê aí o jiu-jitsu se posicionando de uma forma muito mais forte, não só a nível Brasil, lá fora já tinha um posicionamento melhor, eu acredito mas aqui dentro do Brasil tinha essa questão do preconceito, que não só da questão financeira do como viver, né, que não tinha essa visão de business antes, mas também com relação a ser briga, ser um esporte mais violento e tal. Uma vez eu conversando com um professor de jiu-jitsu, ele falou, mas não tem nada disso, esse negócio de ser violento. Muito pelo contrário, a gente ensina, tem toda uma outra dinâmica, toda uma outra filosofia que as pessoas não sabem. Sim, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Eu acho que o ponto do jiu-jitsu é que ele traz uma correção de caráter para as pessoas, porque você passa a entender que, se for necessário, você pode sim ser violento, mas você escolhe não ser. Eu não quero resolver os meus conflitos de forma violenta. No fim das contas, eu acho que o que importa mesmo é isso. Eu não quero resolver, eu quero resolver na conversa. Eu quero resolver no argumento. Se eu tenho um conflito, eu quero resolver isso conversando. Mas, se for necessário, eu sei o que fazer. E isso, no fim, é a última das alternativas, né? Você vai aprendendo isso no tatame ao longo do tempo. Você vai aprendendo isso de várias formas. Você vai aprendendo porque você chega se achando, pô, eu sou forte. E você vai lá e apanha de uma menina de 50 quilos. Aí você aprende que não, cara, você não é nada. Abaixa a bola um pouquinho aí, se coloca no seu lugar e resolve as coisas com argumento. Então eu acho que o jiu-jitsu tá bem na contramão da violência. Se você quer diminuir a violência, talvez fosse um caminho colocar todo mundo pra treinar jiu-jitsu, sabe? Tipo, talvez todo mundo colocasse a cabeça no lugar, um pouquinho de humildade com ficasse certeza. mais legal. Mas as artes marciais, né, como um todo, tem sempre essa pegada de filosofia. Você pega, assim, mesmo nas outras modalidades, uma coisa que eu vejo, assim, que você vai estar presente em todas elas, é essa questão de filosofia mesmo, de criação de caráter, de ensinar a pessoa ao autocontrole, ao respeito. Falar de tatame, você tem tatame do jiu-jitsu, mas das outras modalidades, mas tem essa coisa do respeito com a pessoa que está competindo com você. Então, isso é uma coisa que eu acho que ela é comum às artes marciais como um todo. E aí o jiu-jitsu traz isso na contramão, digo assim, do que as pessoas enxergam, porque quando você falava de artes marciais, você falava assim, não, beleza, não, jiu-jitsu, põe no judô. Tipo, ali é mais agressivo. E não, e o jiu-jitsu, ele traz uma outra vertente, não é agressivo. Você vai te ensinar uma outra forma de defesa, talvez mais efetiva, né? E mais com essa noção de responsabilidade, né? Hoje eu, por coincidência, eu passei por uma situação, nada demais, assim, coisas de rede social. Eu postei um vídeo e um cara que eu não conheço fez um comentário muito agressivo. E alguns amigos me mandaram um print no sentido de, e aí, vai deixar? Eu fui lá e dei uma resposta mó gentil pro cara, e indo exatamente no caminho contrário do que ele queria. Então, eu acho que essa história do jiu-jitsu ser violento ficou muito lá pra trás. Hoje, eu só consigo enxergar benefícios. Eu tenho 2 filhinhas bem pequenininhas. Uma delas tem 5, outra tem 7. As 2 já treinam. E eu consigo enxergar claramente, assim, quando eu vou na escola, como elas são diferentes das outras crianças. Postura, né? Tem uma outra postura. Esses dias eu reparei, assim, elas estavam numa festinha e aí o recreador falou, bora, criançada, fazer fila. Cara, isso e nada foi a mesma coisa, né? As crianças, tipo, continuaram fazendo caos.
a Valentina e a Manuela fizeram fila. Porque elas estão acostumadas a respeitar o mais graduado, elas estão acostumadas a respeitar o mais velho. Então, esses valores que não são ditos, mas eles estão ali, sabe? Ninguém fala pra elas que elas têm que respeitar o professor, mas elas entendem claramente que elas têm que respeitar o professor. Talvez esses valores façam toda a diferença no jiu-jitsu, né? Isso que foi, de novo respondendo a tua primeira pergunta, mas isso que foi quebrando o preconceito. As pessoas foram começando a perceber que o jiu-jitsu faz sentido para ter uma sociedade melhor. Que talvez seja uma solução para, sei lá, para todos esses problemas coisa, sociais. Né? Essas pessoas, mas essa questão da intolerância, eu acho que é um dos maiores problemas que nós temos na sociedade atual. Porque, tipo, que nem você falou, né? A pessoa entra num post seu, em qualquer coisa, e fala absurdos. Às vezes as pessoas nem te conhecem, entendeu? Mas ela se acha, às vezes, no direito de criticar, de falar, ou de questionar, simplesmente por fazer. Então, parece que as pessoas elas têm uma revolta com a própria vida e elas precisam externar isso falando da vida dos outros. Sim. E falta muito isso. A gente passou por uma mudança de sociedade onde esses valores foram se perdendo, sabe? O mundo contemporâneo, a internet, tudo que orbita ali foi fazendo com que as pessoas perdessem os seus valores, as suas essências de ser humano, de aprender a ser tolerante, de aprender, sabe, a cuidar um do outro, de se preocupar, eu vou falar de tal coisa, mas aquela pessoa, será que aquilo ali vai cair bem a gente não tem mais essa preocupação. E aí, a necessidade que você fala de as pessoas começarem a voltar, é necessidade, deveria isso ser mais divulgado, as pessoas deveriam incentivar seus filhos a praticar. Por quê? Para você voltar a isso, voltar a ter valores, que nem você falou das suas filhas, não foi ensinado, mas ali, naquele ambiente, acaba sendo uma conduta natural. Exato. Que as pessoas não têm mais. Exato. E assim, cuidar do outro é algo que no tatame não tem outra possibilidade. Falei ontem, o que resolve a minha vida se eu machucar todo mundo que tá treinando comigo? O que vai acontecer? Eu não tenho treino. E eu não vou evoluir. Não é o que eu quero. Eu quero que todo mundo evolua junto comigo. Um cara que eu admiro muito sempre fala que quando a maré sobe para todos os barcos. Então, a ideia, eu acho que... E aí, né, o foco do podcast talvez seja negócios. Então, quando a gente fala de negócios, de tatame, pra mim a ideia é sempre essa. Quando a maré sobe pra todo mundo. Então eu vou sempre ajudar o cara do restaurante japonês que tem na minha esquina. Sabe? Porque se subir pra ele, vai subir pra mim. Porque o cliente dele vai ver a minha academia. Exatamente. Eu vou ajudar o cara da manutenção de notebook que tem na frente. Porque, mesma coisa. Um dia ele vai me indicar pra algum cliente dele. Eu vou sempre indicar ele pro meu cliente. Entende? Não, mas essa noção, assim mesmo, do ambiente corporativo, eu acho importante, a gente procura muito aplicar isso aqui. Vira e mexe aqui no resenha, surge ideia, a gente tá falando com um convidado, pô, por que você não faz isso aqui então? Pô, mas não é legal, de repente você lança isso como produto. Por quê? Porque acho assim, a gente só tem a ganhar quando você ajuda de alguma forma, ou você faz o bem, ou simplesmente não deseja o mal de ninguém. Exato. Não é verdade? Nossa, que já é uma grande coisa, né? Voltando ao negócio do comentário, eu sempre penso que, cara, se eu vejo algo que eu não gosto na internet, não sei você, mas eu simplesmente arrasto pro próximo. Exato! Eu não vou ficar perdendo meu tempo criticando alguém, cara. Tipo, se eu não gostei, beleza, segue o jogo, outra pessoa vai gostar, aquela pessoa só achou aquilo relevante, eu não achei, segue o jogo. O que passa na cabeça das pessoas, sabe? Mas às vezes falta de tempo, sabe, de não ter o que fazer, e uma série de coisas é um problema interno. Eu penso que as pessoas que agem de determinadas maneiras, elas estão externando mesmo um problema que elas têm, que talvez elas precisassem tratar de uma outra forma, né? Terapia ou terapêutica, né? Então, terapia ou tatame. O tatame também é muito terapêutico. É muito terapêutico. Vou te falar que, cara, assim, no tatame os seus problemas... As máscaras que as pessoas usam no tatame caem muito rápido. Não adianta o cara chegar falando que ele é CEO de uma empresa, que ele é diretor de não sei o quê. Cara, essa máscara aí cai rapidinho. O crachá, não tem crachá no tatame, sabe? No tatame é todo mundo igual. E essa máscara cai muito rápido, porque aquele cara que é CEO, sabe? Ele vai apanhar do moleque que é estagiário. E aí a máscara caiu em um minutinho, entendeu? Então eu acho que o tatame é tão terapêutico quanto a terapia. Eu acho que todo mundo deveria fazer terapia.
Mas eu também acho que todo mundo deveria ir pro tatame, sabe? E lá na tua academia, você tem tanto o jiu-jitsu quanto o crossfit também. Sim, sim. E o crossfit é outra modalidade também que cresceu bastante, né? Cresceu, tem crescido. Eu acho que, na real, o que aconteceu é que pós-pandemia, as pessoas perceberam que elas têm que cuidar da própria saúde, né? É. A pandemia jogou isso na nossa cara de uma forma... A gente fala muito isso aqui. As pessoas começaram a se enxergar de outra forma, se preocupar com saúde. Você vê que é interessante que, apesar de a gente ter passado por esse problema de terapia, a expectativa de vida hoje ela é muito maior do que ela era 30, 40 anos atrás. Com certeza. E as pessoas querem envelhecer de uma forma saudável, fisicamente e mentalmente, né? Sim, sem dúvida. Não, eu acho que a pandemia escancarou e jogou isso na cara de todo mundo do pior jeito possível, né? Foi. Mas todo mundo percebeu que tem que olhar um pouquinho pra dentro. Tem que olhar, cara, quem tava trabalhando em casa teve um monte de problema psicológico. Muita gente não conseguiu trabalhar porque teve um monte de problema físico. Então, acho que a pandemia escancarou isso e jogou todos os problemas da nossa sociedade na nossa cara. Isso fez com que as pessoas começassem a procurar atividade física. Então, eu vejo muita gente que... Óbvio que a pandemia já acabou há um tempo, mas ainda acontece de muita gente chegando lá e falando, cara, ganhei, sei lá, 15 quilos, 20 quilos. Meu médico falou que eu preciso perder, senão não vejo minha filha fazer aniversário, sabe? Tipo, coisas nesse sentido. Fala, cara, como assim? Eu falo, não, é que eu deixei minha saúde de lado pra cuidar da minha vida profissional. Em que momento que isso fez sentido? Isso só fez sentido na sociedade atual. Você pega historicamente, todos os grandes filósofos, poetas, todos os grandes estudiosos sempre falaram que a gente tinha que cuidar do corpo. Se você não tiver com o teu corpo saudável, como é que você vai trabalhar a tua mente? Então, uma coisa não funciona separada da outra. Não funciona sem a outra, né? Exato. Você tem que estar em conexão e tem que estar bem, corpo, mente, tudo, porque senão não adianta, você não funciona, se você não estiver fisicamente bem, mentalmente bem, você não vai produzir, você não vai criar, você não vai conseguir, sabe, crescer, seja que nem no meio familiar mesmo também você vai ter problema. Né? Com certeza, com certeza. E aí você me perguntou, né, como é que eu vejo isso do crossfit, do jiu-jitsu. Cara, eu vejo claramente que as pessoas que chegam até a minha porta, a maioria delas chega querendo mudar de vida. Não é... Desculpa. Não é só fazer uma atividade física ou não é só pôr um kimono. As pessoas chegam ali porque ela não consegue brincar com o próprio filho no chão. Ela não consegue sentar no chão. Ela não consegue desempenhar bem o trabalho dela porque ela tá com dor nas costas. Sabe? As pessoas chegam ali porque elas precisam mudar. E aí é isso que eu ofereço, né? No fim das contas. Eu ofereço o cara perder 10, 12 quilos em 3 meses. E não é que eu vendo isso, eu não conto isso pras pessoas. Eu não chego... Você não vai chegar na minha academia e eu vou falar, você quer perder 10 quilos? Eu te faço fazer isso em 60 dias, ou o seu dinheiro de volta. Tipo, não é isso, não é assim. Eu falo a verdade, eu falo, cara, eu vou te dar os meios. Se você se dedicar tanto quanto eu espero que você se dedique, isso vai acontecer. Isso, mas você falando assim do crossfit mesmo, né? Dessa questão de perda de peso. Cara, nos dois. O jiu-jitsu também possibilita isso, né? Nos dois. Porque o crossfit, eu nunca fiz crossfit, mas assim, do que eu assisti assim, sobre o crossfit, ele tem uma combinação ali do aeróbico, mas também com a parte de fortalecimento muscular. E assim, parece uma coisa mais pesada, só que tem uma dinâmica diferente, né? Sim, eu vou te falar duas coisas para te falar sobre isso. A primeira é que o jiu-jitsu acaba fazendo as pessoas perderem peso não só pelo jiu-jitsu. É uma atividade física extenuante, então vai te fazer perder peso, porque principalmente se você é sedentário e você colocou uma atividade física, você saiu do zero e foi para alguma coisa, já é positivo pra caramba. Mas também porque, aquilo que você falou no começo, muda o estilo de vida. Muda a cabeça da pessoa, ela vai começar a enxergar o todo em volta de uma outra forma. Exato. E aí ela quer comer melhor para desempenhar um melhor jiu-jitsu. Ela quer fazer um cardio de manhã para ter um jiu-jitsu melhor. Vai mudando o estilo de vida da pessoa. E eu acho que isso do crossfit, a gente tava falando de preconceito no jiu-jitsu, né? Tem um preconceito no crossfit que é isso, é pesado. Não é pesado, porque quem determina a carga é você. Tem os exercícios adaptados para iniciante, tem os exercícios sem carga para a pessoa aprender a fazer. O que vai determinar se é pesado ou não é a tua consciência. Você quer pôr mais peso? O professor vai te avisar que não é uma boa ideia. Aí cabe a você ouvir ou não, né? Acho que como tudo na vida. Né? Cabe a você seguir a orientação do profissional. Não, e o que você tá falando aí, tem muito aquela coisa assim, puxa, pus uma carga além do que eu podia, fiquei com uma lesão.
Ah, mas aí a pessoa quer achar um culpado para tudo. Não, mas você foi fazer aquilo, fez sem orientação. O seu professor não poderia ter deixado. Não, E não como sei o assim? quê. O que você Como espera? O assim? professor põe uma arma na sua cabeça? Exatamente, é bem Não isso é aí isso. que eu ia chegar. Peraí, com o que você tá lidando? Você tá lidando com a criancinha? Não, não adianta, porque eu já vi isso, inclusive na academia, por exemplo, do personal virar e falar assim, não, você não vai aguentar, não coloca, não faça, e a pessoa, eu mando na minha vida e faz e tem problema. É, Então, assim, tem que ficar bem claro isso, que, assim, o professor, ele tem o dever de orientar, né? Mas você que sabe a tua limitação. Ninguém vai poder sim. te obrigar a não fazer, né? E eu acho que o lance, quando a gente fala de cuidar de saúde, é você que tem que fazer por você. Ninguém vai fazer. Se o teu médico te falou que você tem que fazer atividade física, você tem que fazer 1 hora de atividade física por dia, é você. Não adianta. Teu médico não vai resolver por você. Ele não vai te emitir um boleto, você paga e beleza. Zerou a Não, conta. não chegamos nessa tecnologia Não, ainda. não. Vou te falar que ainda bem que não chegamos, porque é divertido demais É atividade física. verdade. E aí, as pessoas do jiu-jitsu são assim. Porque no jiu-jitsu isso fica muito claro. Eu contra você. Você pegou o meu braço, se eu não bater, você vai quebrar o meu braço. Beleza? A conta é apresentada muito rápido. Diferente de outros esportes. Que a conta demora pra chegar. Se o teu professor de tênis te fala, não bate assim na bolinha que você vai machucar o cotovelo. Você continua batendo assim na bolinha, daqui 6 meses você vai estar com uma lesão. No jiu-jitsu é imediato, né? Campeão, bate que senão vai pegar. Não fica, Pegou. né, testando a sua resistência. Tem que Exato. saber respeitar o seu corpo e respeitar o seu adversário. Exatamente, exatamente. A conta é apresentada muito rápida, chega muito rápido, de verdade. Acho que por isso que o jiu-jitsu é tão relevante na sociedade, assim. Não, e é legal, assim, você falar lá, por exemplo, da tua academia, né? Ter essas duas modalidades, porque acaba sendo uma coisa meio complementar também, né? Sim. Que você consegue fazer, por exemplo, o jiu-jitsu e fazer o crossfit também para poder, por exemplo, ter ganho de massa, massa muscular, né? De massa magra, enfim. Mas para que isso também beneficie ele no próprio jiu-jitsu. Dá para fazer essa integração, né? Dá. A gente até tem um pacotinho que não é exatamente crossfit, mas a gente usa o espaço do crossfit para fazer um funcional voltado pro jiu-jitsu. E aí o professor que criou esse pacote, que é um grande parceiro meu, que é o Bodão, ele monta o treino personalizado para cada atleta. Então é exatamente o que você falou. O cara tá com dificuldade de puxar o braço do adversário. Então peraí, vem cá. Você vai fazer esse exercício, ó. Esse exercício vai corrigir essa tua dificuldade. Porque crossfit é legal? Muito, muito. É divertido. Óbvio que é divertido, né? Você levanta, corre, bate, joga tudo Muito rápido, muito né? rápido. É legal, é legal. Mas às vezes não atende a necessidade específica de cada pessoa, porque não é um treino específico para cada pessoa, é um treinão. E daí a gente criou esse pacotinho, né? Então assim, beleza, você quer fazer? Vamos fazer individual? Vamos entender qual que é a tua real necessidade. Tá com uma dor aqui porque você tá com uma fraqueza aqui, sabe? Então tem sido bem legal. É legal isso, porque vocês criaram, na realidade, um pacote meio que voltado para o atleta do jiu-jitsu, né? Sim. Para que aquilo consiga ser como complementar e possa ajudá-lo na modalidade. Exatamente. Né? Porque assim, você tem diferentes corpos, né? Obviamente, cada um tem um biotipo, cada um tem uma realidade. Mas na minha academia, pô, a gente tá com 140 alunos, sei lá, no jiu-jitsu. Você tem desde um moleque de 16 anos, que não faz absolutamente nada da vida, além de ir pra escola e treinar. Você tem até o cara de 60, que é um empresário bem-sucedido e que tem 1 hora cravada por dia pra treinar. Como é que você compara esses dois corpos? É. Só que esse cara, que é um empresário, ele quer treinar também. O lance é que se ele não se preparar pra isso, pode ser que ele se machuque. Ele não pode se machucar, porque ele é um empresário, ele tem as atividades dele do dia a dia. Não pode se afastar das atividades. Exato. Então, por isso, quando você implementa um programa de treinamento, você põe esse cara pra treinar de forma mais frequente, porque ele não vai se machucar, você vai prevenir a lesão. Entende? Então, o pacotinho meio que dá uma ajudada em todo mundo, no atleta e no outro cara que só quer continuar treinando. É isso aí. Olha, assim, Marcos, eu acho que é bacana tudo isso, as pessoas entenderem, né, que o jiu-jitsu tem toda uma outra história, tem uma filosofia que vai formar caráter sim, que vai colocar a pessoa para enxergar as coisas de uma outra forma.
E assim, só tem a crescer. Que bom que tá crescendo. Que Com bom certeza. que quebraram esses paradigmas, que quebraram esses preconceitos, né? E Sim. que a coisa começou a tomar um outro porte, porque, sabe, é muito relevante como funciona para ficar nessa coisa do, né, setorizado, né? Sim. Ali, elitizado só num campo. Não, tem que as pessoas têm que Não, e conhecer mesmo. é meio egoísta da galera do jiu-jitsu querer ficar fechadinho na galera do jiu-jitsu, né? Eu não acho É. que ninguém quer mais isso, tá? Eu já enxergo que todo mundo quer expandir o máximo possível. Mas acho que da galera das antigas era meio egoísta mesmo. Pô, se você acha que isso muda a vida das pessoas, por que você só quer que fique nos seus amigos? É. Vamos expandir. Vamos mudar a vida de todo mundo, sabe? O mundo fica melhor, a sua vida fica melhor, fica Porra! tudo melhor. Não, não é? E tem outra. Como eu já cheguei primeiro, eu vou ser... É isso aí. Marcos, obrigada pela tua participação aqui no Resenha. Muito sucesso lá na sua academia, viu? Muito obrigado. Ó, Valeu, gente, valeu. vamos lá, vamos fazer esse pacotinho. Aproveita para fazer o pacotinho aí do jiu-jitsu com o funcional, para ter um resultado melhor. E é isso, né? Vamos seguindo aqui para a nossa resenha corporativa, terminando mais uma resenha de hoje. Que eu já, assim, a minha vida tá uma comédia, né? Eu preciso fazer jiu-jitsu até para conseguir relaxar todas Fácil. Não sei onde você mora, mas vai lá na minha academia, você vai ser muito bem recebida. Vou sim, eu tô precisando fazer algumas atividades aí mesmo para poder descarregar. Sem E dúvida. assim, eu lembro, eu sou carioca, né? Então, Pô, o mínimo que você faz é um jiu-jitsu, né? Porque Então. o jiu-jitsu no Rio... Então, Cara. não, eu lembro na minha adolescência, tinha muito. Só antes de fechar aqui, tinha muita cadeia. Tinha assim. Tinha uma modinha das academias de jiu-jitsu. Lá no Rio, isso tinha Sim. muito. E aí eu saía do Rio, não via isso em lugar nenhum. Era só setorizado. Era lá que acontecia isso. Tô falando de quase 30 anos atrás, vai. Então era muito coisa. Mas assim, era muito. O jiu-jitsu era visto como uma arte marcial, um esporte para homens, especificamente. E hoje você vê as mulheres falando assim, o jiu-jitsu. Cara, eu falo, caramba, por que eu não fiz isso lá atrás? Já Mas, pensou? cara, eu te falei, né? Minha mulher treina, minhas duas filhinhas treinam. E eu acho que toda mulher deveria treinar. Deveria. Cara, de verdade. Poxa, devia ter treinado, começado lá atrás. Hoje Não a é? gente ia estar concorrendo, outra academia. Obrigada, viu, Marcos? Obrigado a você. Vamos terminando aqui o Resenha Corporativa. Se inscreva aí no nosso canal, clica aí no sininho e segue lá também a Academia de Luca, do DL Jiu-Jitsu. Obrigado, valeu. Obrigada. Fechou.